Boa noite, galerinha do bem. Espero que vocês estejam bem. Estou eu aqui para mais uma videoaula e trazendo para vocês hoje como a gente confecciona esses coraçõezinhos para a gente utilizar como enfeites e nesse caso eles vão ser enfeites para a gente utilizar durante o período do Natal. Pois é, a gente vai colocar corações numa árvore de Natal. Eles fazem parte de um projeto que a gente tem aqui na nossa cidade, em que a gente reúne pessoas e ensina o crochê de forma gratuita, promovido pela Casa Grilo Aviamentos, tá bom? Todo o passo a passo da videoaula você vai acompanhar aqui. Eu recomendo que, para você fazer junto com a gente, você pause o vídeo. A gente não vai fazer todas as etapas completas das carreiras, mas a gente orienta. Você pausa o vídeo, se tiver alguma dúvida, você retorna. Bom, espero que vocês gostem. Eles ficam peças muito bonitas, né? E que dá para ser usado de várias formas aí. Se você não quiser fazer como pingente, dá para você fazer aplicação, dá para você unir eles aqui com ponto baixo e fazer uma outra peça. Então fica a seu critério para você aprender e você colocar em prática. Bom, bora para a videoaula? Para nossa videoaula de hoje, que a gente vai confeccionar o primeiro coraçãozinho, é o primeiro modelinho, a gente vai utilizar o fio de algodão com Tex 295. A cor você encontra como cor pimenta, tá bom? Não vou falar a marca porque a marca não está nos patrocinando. Além desse fio, a gente depois vai utilizar o fio de polipropileno na cor dourada, para a gente finalizar o nosso trabalho, né? Para ele ficar numa cor bonita. O Tex provavelmente é um Tex muito aproximado e parecido com o Tex do fio de algodão, mas ele vai aparecer só no final da nossa carreira. O nosso trabalho pode ser começado de duas maneiras. Para quem tem experiência, a gente começa com um laço mágico. A gente dá duas voltas, ó. Eu gosto de prender a ponta do fio no meu dedo indicador e passo, ó, cruzando o fio. Outra coisa que eu não falei, né? A recomendação do fabricante do fio é que a gente utilize a agulha 1,75, mas você pode usar também a agulha 1,5. Não sei se vai dar para ver, ó. A iluminação tá bem forte. Ó, eu estou utilizando a agulha 1,5. Para fazer o laço mágico, a gente pega o fio, dá essa volta, lembra que eu estou cruzando o fio, eu introduzo a agulha por debaixo do primeiro e puxo o segundo. Deu aquela alcinha, eu viro de frente, introduzo a minha agulha e laço o fio lá por cima, ó, e puxo. É como se eu fizesse uma argolinha ali para prender o meu fio. E agora eu faço um ponto baixo aqui dentro desses fios para eu poder segurar os fios. Então basicamente eu vou utilizar esse método para deixar o meu trabalho bem fechadinho, o meio fechadinho. Mas para quem não tem experiência, acha muito difícil fazer o laço mágico, a gente também consegue, vou pegar um outro fio aqui também para fazer esse início com vocês. A gente consegue fazer com as correntinhas, mesma espessura de fio, né? Uma cor um pouco mais intensa. A gente dá aquela volta para fazer a primeira argolinha, ó. E aí eu faço aqui a sequência de 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Sem tirar o fio da agulha, eu venho aqui na primeira correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo. Como é que eu faço? Vou lá e busco o fio, ó. Passo por dentro dessas duas alcinhas e introduzo no meio, gente. Não é dentro das correntinhas, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Às vezes fica difícil para ver. Por que eu uso 4 correntinhas nesse caso aqui? Para ele também continuar apertadinho. Mas mesmo assim, a hora que a gente for fazendo o nosso trabalho, ele vai dar uma largadinha diferente do laço mágico, que eu consigo ajustar. E aqui eu vou fazer o meu ponto baixo para a gente fazer a subida. Eu faço uma subida para que ela fique sem cicatriz, que é, inicialmente eu faço um ponto baixo e depois eu pego essa alcinha que tá aqui, ó, do ponto baixo de fora do lado esquerdo
do trabalho que eu tô fazendo, e dessa alcinha eu puxo mais um, faço outro ponto baixo e mais uma correntinha, porque aí eu tenho o meu primeiro ponto da carreira que vai disfarçar na hora de eu fazer o fechamento. E eu vou seguir fazendo aqui o meu trabalho. Então, eu não vou continuar com as correntinhas, eu vou continuar fazendo com o meu laço mágico, tá? Mas é a mesma coisa que você fizer ali, né, nas correntinhas aqui, você vai fazer também no laço mágico. Então, esse é a sugestão do início do nosso trabalho. Aqui eu vou repetir o que eu fiz lá. Ó, fiz o meu ponto baixo, vou pegar aqui e vou fazer outro ponto baixo utilizando a alça do lado de baixo e uma correntinha. Eu tenho a altura de um ponto alto. E dentro desse laço mágico, eu vou fazer uma sequência com 11 pontos altos. Então, no total, eu vou ter 12 pontos. Esse ponto inicial, que me serve como ponto alto, mais 11 pontos altos. Então, ponto alto. Eu laço o fio, como está aqui na agulha, com 2 voltinhas, introduzo dentro do círculo, laço de novamente e vou tirar de 2 em 2. Tiro 2, fiquei com 2 alcinhas, tiro mais 2 e assim eu vou repetir até eu chegar no final do meu trabalho. E assim eu vou seguir até eu ter no total aqui dentro, com este aqui, 12 pontos. Pronto. Eu cheguei aqui então ao final, fazendo 11 pontos, além daquele ponto inicial, no final eu fiquei com 12, e agora eu vou fechar o meu laço mágico, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado para você não perder o primeiro ponto. Ó, tá vendo esse fiozinho que vem lá de dentro? Eu vou puxar ele para eu poder fechar o meu círculo, porque eu vou fazer um círculo. E aqui tá o pulo gato, você vai fechando, vai ajustando, vai deixando os pontos assim. Eu gosto de dar uma puxadinha para ajudar os pontos altos chegarem no lugar e puxo bem para aqui, no final das contas, o meu miolinho fique bem fechadinho. Para continuar essa nossa primeira carreira, nossa segunda carreira, porque a primeira carreira foi o laço mágico com as 4 correntinhas, tá bom? E agora a gente vai fazer aqui o fechamento. O fechamento vai ser sempre com ponto baixíssimo. E aonde eu vou fechar esse meu trabalho? Lembra daquela última correntinha que eu fiz? Eu fiz um ponto baixo, sobre ponto baixo e uma correntinha. Aqui, ó, tá vendo que tem essa alcinha mais essa alcinha? Vou introduzir minha agulha do jeito que ela passe por debaixo dessas 2 alcinhas. Vou buscar o fio, eu não lacei o fio, essa alcinha que já estava na minha agulha, tá? E passo por dentro das 2. Vou repetir para vocês verem aqui, ó. Essa alcinha que eu tenho aqui é a alcinha do último ponto que eu fiz, que foi o último ponto alto. Vou buscar a alcinha daquela correntinha que eu fiz nos pontos baixos, passo por dentro das 2 alcinhas, busco o fio lá e faço um ponto baixíssimo. E aí eu tenho o meu círculozinho. Bom? Para quem tem curiosidade, nessa segunda carreira, ó, esta aqui foi feita sem o laço mágico. Tá vendo? Ela fica um pouco mais abertinha, dá para você ver um buraquinho aqui, ó. E essa aqui foi feita com o laço mágico. Sem, com as correntinhas, ou seja, fica fechadinho, mas tem ainda o buraquinho, e com o laço mágico. Fica bem fechadinho e não parece o buraquinho. Mas isso aqui não dá diferença no nosso trabalho, bom? Então, por isso que eu gosto de mostrar e ter opção, porque assim o iniciante consegue também fazer o trabalho sem problema, e fica também a dica para a gente continuar e aprender. Continuando fazendo o nosso trabalho, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo que fechou a segunda carreira, para a terceira carreira, nós vamos introduzir no mesmo espaço, pegando as 2 alcinhas do meu trabalho, ó, dá para ver, né? E vamos agora fazer um ponto baixo, apenas um ponto baixo. Aí, olha, esse meu ponto baixo vai corresponder a este ponto alto da carreira de baixo. Lembrando que eu tenho aqui no total 12 pontos. Vou pular o ponto alto da carreira de baixo, o próximo ali,
vou laçar o meu fio 2 vezes e vou começar a fazer 7 pontos altos duplos no mesmo lugar. Por isso que eu lacei o meu fio 2 vezes. Então, eu pulo este próximo ponto aqui, ó, e vou entrar neste daqui, ó. Lacei o fio 2 vezes, venho aqui, ó, pegando as 2 alcinhas do outro ponto e vou fazer o ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Nesse mesmo lugar, eu dou 2 voltas na agulha. No mesmo lugar, eu introduzo e faço o meu ponto alto duplo. Tem que ter 7 pontos altos duplos no mesmo lugar. Vou repetir pela terceira vez, ó. Meu terceiro ponto. Dei 2 laçadas na agulha. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. E assim eu vou repetir no mesmo lugar para eu finalizar essa parte e a gente passar para a próxima sequência dessa terceira carreira. Finalizada a minha sequência de 7 pontos altos duplos, eu vou fazer agora, no mesmo lugar, no próximo ponto, o ponto alto alongado. Lá ia dar uma laçada aqui para fazer o ponto alto duplo. Desculpa, gente. O ponto alto alongado é simples. A gente dá uma volta como se a gente fosse fazer o ponto alto. E aí, ó, eu vou introduzir no próximo ponto, que é correspondente ao ponto da carreira de baixo. Eu vou pegar como se eu fizesse um ponto alto. Tenho 3 voltas. Primeiro eu vou passar por dentro só da primeira volta. Depois eu vou passar por dentro das 2 próximas alças e também faço por dentro das 2 próximas alças. Vou repetir. No mesmo lugar. São 2 pontos apenas. Passo primeiro por dentro de uma, passo primeiro a próxima por dentro de 2 e por dentro de 2. E agora eu vou repetir a sequência de 2 pontos altos no mesmo lugar. Ponto alto, a gente tira 2, tira 2. No mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Tira 2, tira 2. Fiz meus 2 primeiros pontos altos. Vou repetir, mas agora para o próximo ponto. Eu fiz 2 aqui, agora eu vou fazer 2 aqui. Tiro 2 e tiro 2. Espero que esteja dando para vocês acompanharem, vocês verem. Que vocês vejam da melhor forma. Ó, 2 pontos altos alongados. 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Agora, eu vou formar um leque no mesmo lugar. Nesse próximo ponto aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Eu vou usar ele para fazer o meu leque. O meu leque vai ser da seguinte maneira. Vou fazer primeiro 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou repetir. Agora eu faço uma correntinha de separação, laço, e no mesmo lugar que eu fiz aqueles 2 pontos altos, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E aí eu vou formar esse lequezinho de 2 pontos altos que vai dar o biquinho do meu coração, que é a peça que a gente está aprendendo hoje. Tá vendo que já formou a voltinha do coração? E tudo que eu fiz do lado de cá, eu vou repetir pro lado de cá. O que eu vou fazer? Nesse buraquinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Espera aí que esse meu ponto alto ficou muito grande e isso pode interferir na qualidade do meu ponto. Por isso é importante você regular bem a sua agulha, a sua linha, para que ele fique que eles todos fiquem no mesmo tamanho e no mesmo padrão. Ó, fiz 2, vou migrar para o próximo buraquinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou repetir 2 pontos altos.
E agora eu vou fazer o ponto alto alongado no próximo ponto alto. Ó, quase que isso foi um ponto alto aqui, perdão. Laço o fio, vou recapitular. Fiquei com 3 alcinhas. Busco o fio e faço apenas a primeira. Continuo com 3, agora eu tiro 2 e tiro 2. No mesmo lugar, ó. Passo apenas por baixo da primeira volta, fico com 3. Tiro 2, tiro 2. Agora, neste aqui eu vou fazer o ponto alto duplo. Então eu tenho que ter 2 laçadas na agulha. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. E agora eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Repito a sequência para a gente fazer aqui os 7 pontos altos duplos, para a gente ir finalizando a carreira. Opa! É só uma questão de atenção, gente. Todo mundo consegue fazer da melhor forma possível. Ah, mas não vai caber essa quantidade de pontos. O meu ponto é muito fechadinho, cabe sim, viu? É só uma questão de muita atenção para vocês fazerem caber certinho. Opa! Aqui foi na laçada de uma vez, ó. Agora eu vou fechar. Vamos ver quantos pontos eu tenho aqui. Ó, meus pontos altos duplos tem 5, então faltam 2. No mesmo lugar, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Meu último ponto alto duplo. Opa. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Lembra que eu pulei um ponto quando eu comecei minha carreira aqui? Então, vai me sobrar um ponto aqui, eu pulo ele e venho aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz, e vou fazer o meu fechamento com um ponto baixíssimo na minha carreira. Puxo e passo por dentro da alcinha. E aí eu fiz a minha terceira carreira, foca trabalho, foca câmera. Terceira carreira do meu coraçãozinho. Tá vendo que vai ficando bem fechadinho? É assim que vai ficar. Nós vamos agora para a quarta carreira. Para a quarta carreira, a gente lembra que a gente fechou com um ponto baixíssimo, não foi? Agora, aqui, ó, no mesmo lugar que a gente fechou com um ponto baixíssimo, a gente vai fazer um ponto baixo. Nós não vamos dar correntinha aqui. Tá vendo que ficou um buraquinho aqui? Nesse buraquinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Ó, tira 2, tira 2. Tira 2, tira 2. No próximo ponto, que é aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. No mesmo lugar, tá, gente? Ó, eu fiz 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o correspondente a esse ponto aqui. Pulei pro próximo, fiz um ponto alto. No próximo eu fiz 2 pontos altos. A gente vai intercalando. Nesse próximo eu vou fazer um ponto alto apenas. No próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Repito, um ponto alto no próximo ponto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. E aí, vai ter que ter aqui 7 repetições desse ponto. 7 vezes, né? Então, vamos contar aqui para a gente ver se a gente conseguiu fazer. Ó. Vamos contar aqui como carreira única. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Então, nós chegamos no último ponto em que a gente duplica, faz um aumento. Isso aqui é um aumento para que o nosso trabalho não fique, vire aquele tubinho, né? E a gente aumentou para o nosso coração e dando forma. A partir desse momento, agora eu vou fazer
uma sequência com 9 pontos altos até chegar no biquinho. Então, eu vou fazer aqui 9 pontos altos até chegar aqui naquele lequezinho que eu comecei. Inclusive, vou utilizar os 2 pontinhos que aqui compõem o leque para fazer esses 9 pontos, tá bom? Vou continuar dar prosseguimento, na hora que eu chegar aqui eu mostro para vocês. Bom, cheguei aqui fazendo os meus 9 pontos que faltavam, ó, percebam. Aqui eu fiz os últimos 2 pontos juntos no mesmo lugar e agora eu fiz a sequência de 9 pontos. Cheguei aqui no leque. O fio de baixo que eu comecei do laço mágico tá me atrapalhando. Laço o fio e dentro, gente, dentro do buraquinho daquele leque que eu fiz, eu vou fazer 2 pontos altos. Opa, escapulindo aqui da minha mão. 2 pontos altos, certinho? Faço uma correntinha, apenas uma, repito 2 pontos altos, para formar o meu lequezinho. Por que eu faço apenas uma correntinha? Para ela não ficar tão aberta, para o nosso coração ficar mais preenchido, né? Para ela dar esse biquinho que a gente precisa e formar essa voltinha do coração. Agora eu vou repetir os 9 pontos altos e tudo que eu fiz do lado de cá eu vou repetir para o lado de cá para finalizar essa última, vamos falar assim, que é a última carreira com o fio vermelho, tá bom? Eu volto para a gente fechar o nosso trabalho aqui e mudar de cor. Espera aí que eu esqueci de mostrar para vocês uma coisa muito importante. Vinícius, aonde que eu vou fazer o meu primeiro ponto dos 9 pontos altos que eu vou ter que fazer? Muita gente, quando faz o leque, acaba se esquecendo de considerar esse pontinho aqui, ó, esse buraquinho aqui, ó, como seu primeiro ponto. Tá vendo? Eu enfiei a agulha aqui, sem até dar a laçada. Só para mostrar para vocês, ó, ele fica bem escondidinho depois que eu faço o leque, tá vendo? Aqui, ó. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui, porque depois vai faltar ponto e você vai falar, mas, então eu errei. Errou porque esqueceu de olhar esse ponto aqui, ó, que é o buraquinho correspondente do ponto alto da carreira de baixo. Então, eu vou introduzir a agulha e vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui. E vou seguir a sequência de 9 pontos altos sem aumento para a carreira de baixo. Segundo, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, até eu formar os 9 pontos que eu preciso. Bom, chegamos aqui na reta final, olha. Eu tive que fazer bem próximo aqui os últimos 2 pontos juntos, assim como eu comecei aqui. E para a gente fechar o nosso trabalho, tá vendo o nosso ponto baixo? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Passei o fio e eu vou passar por dentro da alcinha e aqui eu vou fechar o nosso trabalho fazendo uma correntinha e ajustando, vamos dizer assim, estrangulando bem a nossa correntinha para o nosso fio não cortar. E assim a gente fez, ó, a estrutura. Peraí, eu vou cortar daqui a pouco. A estrutura do nosso coraçãozinho. Tá vendo? Agora, a quinta carreira e última, eu vou passar um biquinho de ponto baixo em volta de todo o meu trabalho. E como é que vai ser esse biquinho? Para cada ponto alto da carreira número 4, eu vou colocar 2 pontos baixos, porque isso vai fazer com que o nosso trabalho fique estabilizado. Então eu vou cortar o fio e volto agora, daqui a pouquinho, para a gente poder fazer essa próxima carreira. Bom, agora a gente vai fazer a última carreira, que é a quinta carreira do nosso trabalho, que é passar o ponto baixo em volta de todo o nosso trabalhinho para ele ficar mais bonito, ficar diferente, né? Aqui nessa carreira não tem muito segredo, gente. Primeiro eu fiz uma voltinha como se eu estivesse começando um novo trabalho, né? Aí eu lembro que eu fechei com ponto baixíssimo aqui, ó. Eu vou introduzir a minha agulha exatamente aqui, ó. E vou pegar aquela alcinha e vou passar só a alcinha por dentro do fio. Tá vendo? Prendi o meu início do trabalho. Migro para o primeiro ponto. E aqui, ó, inicialmente eu vou fazer
fazer o primeiro ponto baixo aqui, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês? Na verdade, eu não cheguei a falar. Eu pensei em falar e não falei. Para quem tá trabalhando com a agulha 1,5, como eu estou trabalhando, na hora de passar esse biquinho em polipropileno, que é o fio que a gente está utilizando, esse dourado, é importante vocês subirem o grau da agulha. Então, utilizem a agulha 1,75. No meu caso, eu estou sem agulha 1,75 aqui, eu vou utilizar essa mesma agulha que eu confeccionei o meu trabalho. Fiz então meu primeiro ponto baixo. Aqui eu vou repetir um outro ponto baixo. E eu vou intercalar. Um ponto eu vou fazer 2 pontos baixos, o outro eu vou fazer apenas um ponto baixo. Isso vai dar um equilíbrio no meu trabalho e não vai deixar ele esgarçado, porque pode correr o risco. E vocês vão fazendo assim até vocês perceberem que tá ficando legal. Se vocês verem que essa sequência ainda tá deixando o trabalho esgarçado, então vocês intercalam um período maior em que vocês aumentam um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Então eu vou seguir inicialmente com essa dinâmica de 2 pontos baixos em um ponto e depois um ponto baixo na sequência, do jeito que eu estou fazendo aqui, mas pode ser feito apenas com um ponto baixo, que não vai interferir tanto assim no seu trabalho. Quem tem um ponto muito apertado como o meu, às vezes é necessário abrir e colocar mais pontos baixos para ele ficar planificado, né? Para ele abrir o trabalho e não virar uma cuiazinha, não ir fechando. Eu vou fazer isso aqui, repetindo esse ponto, até mais ou menos aqui, ó, na altura da volta do coração, sabe? Porque é a parte arredondada do trabalho. E aqui embaixo eu posso seguir, ó, só com ponto baixo. Vou seguir até a parte final aqui, porque eu já vou ensinar o biquinho, porque depois não tem segredo. Tá vendo o que acontece às vezes com o meu ponto é muito fechado? Ele faz isso, ele vai virando essa cuinha para dentro assim, ó. E não é legal, não é interessante fazer isso. Ó, vou seguir fazendo o ponto baixo. Aqui eu tô fazendo um ponto baixo para cada ponto alto da quarta carreira, né? Que é a carreira em vermelho. Cheguei aqui, ó, no lequezinho. Eu vou fazer um ponto baixo. Ó, ajustei um ponto baixo. Vou fazer apenas uma correntinha e virando aqui, ó, ao invés de eu fazer o ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Por quê? Porque isso aqui vai dar aquele biquinho do coração, que é um detalhe. Volto aqui dentro do trabalho e faço um ponto baixo. Tá vendo que eu falei com vocês da agulha? Às vezes é importante você fazer a troca da agulha dependendo do material e do fio que você vai utilizar para que ele fique bonitinho. E aí eu vou fazer essa sequência mais ou menos aqui, ó. No meu trabalho eu vou aumentar fazendo 2 pontos baixos no mesmo lugar, um ponto baixo, 2 pontos baixos, até chegar aqui para eu fechar o meu trabalho. Bom, chegamos aqui na reta final. Gente, alguns corações vão parecer mais retos, outros vão dar mais forma. Vou mostrar para vocês um modelo aqui. Eu tinha feito um modelo testando, né, a receita. E, ó, o meu ponto aqui já ficou bem a cara do coração. Aqui ele ficou um pouquinho mais reto, tá vendo? Mas é a mesma coisa, tá? Não se preocupem. Cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Vou fechar com um ponto baixíssimo para o meu trabalho ter o formato do coração. Só que ao invés de eu enfiar aqui, ó, lembra aquela primeira correntinha que eu fiz? Vou passar pelas 2 alcinhas e vou fechar aqui com o meu ponto baixíssimo. Ó, passei primeiro por dentro de uma, aqui eu vou ter que passar com muito cuidado para o fio não abrir. Passa aqui por dentro da outra. Neste caso, como eu vou fazer um enfeite para pendurar em alguma coisa, eu vou fazer aqui, ó, a sequência das correntinhas com esse mesmo fio, ó. E aí eu vou fazendo as correntinhas, ó.
Aqui eu fiz 25 correntinhas, tá? Volto aqui onde eu fechei meu trabalho, ó, aqui, ó, e prendo novamente fazendo um ponto baixíssimo. Que depois eu vou pegar esse fio e eu vou esconder esse fio por dentro desses pontos baixos que eu fiz, tá bom? Ó, fiz o ponto baixíssimo. Para fechar aqui, eu vou passar. Ó, eu gosto sempre de puxar. Eu vou cortar o meu fio aqui. Esse fiozinho aqui, depois eu vou prender. Então, basicamente, gente, o nosso trabalho vai ficar mais ou menos assim. Tá bom? Então, essa é a finalização do nosso trabalho de hoje. Essa primeira do coraçãozinho. Espero que vocês gostem. Aqui para vocês verem o nosso coração. Para facilitar a minha vida aqui, eu cortei o fio, tá? Pra gente finalizar. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu fiz o meu último ponto baixo da carreira. E tá vendo aonde eu comecei aqui, ó? Eu vou introduzir a minha agulha, pegando as duas alcinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Que na verdade eu vou puxar o meu fio aqui, ó. Tá bom? Fiz o ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a sequência de correntinhas, porque como eu vou fazer um enfeite para ser pendurado, eu vou fazer aqui no total umas 25 correntinhas. Para ter uma alcinha, né? Pra gente poder pendurar esse nosso trabalho. Aí fiz a quantidade que eu precisava, volto aqui no mesmo lugar e puxo meu fio. Como eu vou fazer um ponto baixíssimo, eu puxo de vez. Pronto. E aí depois eu vou esconder esse fio aqui por dentro do meu trabalho, tá bom? E assim, ó, ficou o nosso coraçãozinho da nossa videoaula de hoje. Eu vou esconder depois esses fios todos aqui, ó. Vou esconder aqui atrás, porque eu não vou finalizar ele no final das contas. Mas vai ficar assim o nosso coraçãozinho para ser aplicado. Aqui, ó, esse aqui eu não cheguei a fazer a alcinha, né? Vai ficar assim o nosso coraçãozinho para ser aplicado e virar um pingente para enfeitar uma árvore de Natal ou fazer qualquer outro tipo de decoração e enfeite que você quiser. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Te aguardo numa próxima videoaula. Deus abençoe suas mãos, o seu artesanato e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus. Fui!